Programa Fala São Manuel com José Carlos Caldeira. Até às 13 horas com muitas informações aqui na Clube. Agora na Clube, Sala de Visita. Sempre com assuntos de interesse da população de São Manuel e região. Nossos convidados estão chegando agora na Clube, com José Carlos Caldeira. Agora são 12h36. Antes da gente já cumprimentar o nosso entrevistado, eu gostaria de falar boa tarde. O que tem de gente aqui já falando boa tarde para nós, mandando um abraço. O meu amigo Jaril Brito, já falei, o Benedito Miller, da cidade de Lençóis Paulista. Boa tarde, querida cidade de Lençóis Paulista. Josiane Silva, fala, olá, bom dia a todos. Bom dia, minha amiga Josiane. O Emerson, aí o meu amigo Fenemê também, falando boa tarde, e fala, Caldeira, eu já fui frentista. Hoje é dia do frentista, né? É uma profissão maravilhosa. Recebo o nosso abraço, nosso carinho a todos. E você também não sabia, hein, Fenemê? A Suamir Frávio, fala boa tarde. O pessoal que não for aqui de São Manuel, fala aí da onde que você é, tá bom? A Maria Sarico fala, olá, boa tarde, Caldeira, e todo o pessoal aí. Ela é de Pongaí. Aquele abraço também, a nossa cidade de Pongaí, o nosso carinho. E a Josiane Silva fala, olá, boa tarde, JCC, boa tarde, Neto, boa tarde, Adriano, que já está com a gente aqui. Todo mundo já está vendo o Adriano na nossa sala de visitas. 12h37 aqui na cidade de São Manuel. Olha aí, que prazer receber o nosso grande amigo Adriano Dário hoje no programa. Boa tarde, Adriano, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde, Caldeira. Boa tarde, os funcionários aqui da Rádio Clube. Boa tarde, diretoria aqui da rádio. E uma boa tarde especial a todos os ouvintes, todas as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, né? Esse bate-papo, como você disse, no seu programa, muito comentado e ouvido aqui em São Manuel, que é o Fala São Manuel. Graças a Deus, né, Adriano? Exatamente. Graças a Deus. Obrigado, viu? Porque o nosso programa realmente tem uma audiência muito boa, graças a Deus, e aos nossos amigos. Lembrando que, em parceria com o Facebook, em tempo real, você que está nos acompanhando aí, o Facebook, a live nossa, você pode ter a legenda. Quem tem um problema auditivo aí, não consegue acompanhar, então vai lendo aí, vai acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Bom, Adriano, você é uma pessoa que sempre morou em São Manuel, saudoso papai Alcides, não é verdade? Alcides Dário, a sua mamãe, a dona Terezinha, uma pessoa sensacional, humilde, de coração muito humilde. Vocês eram muito irmãos, ô Adriano? Então, Caldeira, nós somos uma família com 5 irmãos. Sim. Né? Eu sou o filho mais velho, depois vem a Jaqueline, o Sandro, o Márcio e a Juliana. Certo. Né? Meu pai, uma pessoa muito trabalhadora, também de super origem conhecido, humilde, né? Trabalhou por muito tempo no Unibanco, então Unibanco, verdade, né? Aqui de São Manuel. Era na esquina ali da Batista Martins, Adriano? Exatamente, em frente ali hoje, onde é a Farmácia Paulista. Olha, né? Bem ali na esquina. Né? Certo. E entrou no banco com uma função praticamente lá de serviços gerais. Sim. E chegou a ser subgerente do banco na época. Né? Porque era uma pessoa honesta, trabalhadeira, né? Depois teve os problemas da vida, né? Problema aí com o vício do álcool, que a gente às vezes imagina não ser preocupante. Sim. E é muito preocupante. Sim, muito, né? muito. Mas enfim, né? E minha mãe também, né? Uma pessoa também muito humilde, inclusive trabalhou aqui na Rádio Clube. A dona Terezinha trabalhou com a gente aqui na Rádio Clube também. É uma pessoa, nossa senhora, sensacional, uma pessoa sempre alegre, sempre de bem com a vida, né? Aliás, quero mandar um grande abraço à dona Terezinha, que deve estar nos acompanhando, né? Não ia deixar o filho também de acompanhar o filho nesse momento. Um abraço à dona Terezinha, que Deus também abençoe bastante, tá bom? Amanda Dário, quem que é Amanda Dário? É parente? Amanda é a filha. Ah, sua filha? Olha aí, também já está curtindo a gente e falando boa tarde. O Renato Rios, ô Renato, aquele abraço para você também. O Emerson Fenemê falando, Caldeira, estamos aí acompanhando, né? A Fernanda é esposa, é isso? Fernanda é esposa. A esposa conta um pouquinho, então, da vida da esposa, do filho, não é verdade? Então, eu tenho 2 filhos, a Amanda, né? Que é a filha mais velha, e também o Rafael, que é o nosso... O mais novinho, é o mascote da casa. Nosso galeguinho aí que
está completando 6 anos, né? A felicidade muito grande de tê-los como filhos, né? Sim. Os filhos, eu sempre digo que são presentes de Deus, né? Uma bênção que a gente, na minha pessoa, eu levo como importantíssimo na nossa vida. Super né? importante, A esposa Fernanda, também, que está lá sempre na luta, trabalhando, nos ajudando, né? Uma mãe importantíssima para os filhos, né? Sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, colaborando em tudo. É que eu falo, viu, Adriana? Veja só, desde da sua família, você entendeu? Essa ramificação, a família tradicional, a família Dário aqui na cidade de São Manuel, né? E é claro, você com a sua família agora, Biondão, então, quer dizer, Dário com Biondão, né? E a sua esposa, a Fernanda, juntamente com seus filhos, tá aí o José Carlos Biondão também, é o sogro, né? Exatamente. Tá mandando um abraço para você, também tá assistindo a gente lá. Um grande abraço, viu, Biondão? Para você também. Então, é uma coisa maravilhosa quando se fala em família, tá? Porque a família realmente tem que ser né, tradição é fundamental em tudo, né? Tanto nas coisas que você vai fazer no seu trabalho, nas coisas que você vai fazer na vida, a família realmente é uma das coisas mais importantes, né? Feliz o homem que tem a sua família para mostrar à sociedade. É a base pensamento, de tudo. não sei de quem, mas você entendeu? É a base de tudo, né? Não tem como ser diferente, né, Caldeira? Exatamente. Bom, Adriano, você tem um escritório de contabilidade aqui. Quantos anos já está no escritório, Adriano? Então, Caldeira, a minha profissão é uma profissão que eu trabalho desde os 13 anos de idade, né? Sim. Com o escritório de contabilidade. Iniciei ali no Quando escritório... você começou? Conta as histórias, a gente gosta de ver. Escritório Pescara. Do Pescara, né? Do Pescara, que grande abraço. Na época do Tuco Rossi. Do Tuco, né? infelizmente. E da Lourdes. Né? O Tuco, infelizmente, Saudade faleceu, mas um grande amigo, saudoso. né? Uma família também muito amiga minha. A Lourdes continua com o escritório. Sempre ficou ali na rua Dr. Júlio Farias, isso? Não, ela hoje funciona lá na casa dela, mas o escritório era aqui na Epitácio Pessoa. Na Epitácio né? Pessoa, assim. Onde funciona hoje ali o salão da Marlene. Então o escritório era ali. Trabalhei por muito tempo. Aí recebi um convite para trabalhar na usina São Manuel. Sim. Permaneci na usina por 5 anos, a quem eu devo muito, aprendi muito também na usina São Manuel, como no escritório do Tuco, entendeu? Depois prestei concurso para a Polícia Militar, Polícia Civil, fui aprovado em ambos os concursos, escolhi a Polícia Militar, né? Permaneci lá por praticamente 4 anos. Certo. Tá? Mas eu Voltou às origens, aí você veio voltar com o seu escritório, é isso? Exatamente. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que ser contador mesmo, Caldeira. Não tinha outro jeito, entendeu? Saí, fui para um ramo totalmente diferente e voltei para a contabilidade, Sim. Onde trabalhei por 13, 14 anos lá com o Cartone. Né? E depois eu resolvi abrir o meu escritório em 2007. Né? Assessoria empresarial, é isso? Isso, serviços contábeis, assessoria empresarial. Iniciei com o escritório na minha casa, né, numa sala ali, praticamente sem estrutura nenhuma. Né? Sim. Naquele momento, todo começo é difícil, na verdade. Naquele momento não foi fácil, entendeu? Mas é o que eu tinha, é o que a gente podia começar. Certo. Né? E aí os clientes foram chegando, os amigos, aquelas pessoas que confiavam em mim, entendeu? Sim. Por ter já trabalhado há muito tempo nessa área. E depois, logo em seguida, desci, né, aqui na Vila Kennedy, com o escritório e tal, e estamos ali até hoje. Bom, praticamente 13 anos ali instalado, ali, graças a Deus, indo muito bem, a equipe muito boa, que trabalha certinho, entendeu? Viu, Adriano? Hoje estamos com o Adriano Dário aqui junto com a gente, não é verdade? O Adriano, nosso amigo, convidamos ele para falar um pouquinho da sua profissão. Adriano, só como você começou no escritório, você lembra aquele tempo era tudo feito na mão, e hoje tem a tecnologia, não é verdade? O que você acha? É melhor? Como é que é? Então, Caldeira, o que você pode dizer? Às vezes a tecnologia atrapalha, né? Exatamente. Logicamente que não tem como fugir da era digital. Já fazem alguns anos que hoje é tudo computador, tal, Receita Federal, todos os órgãos públicos, né, Prefeitura, tudo interligado, né? Secretaria da Fazenda, enfim. Facilitou em partes, dificultou em outras, né, porque é aquele comentário, aquela conversa de sempre, o papel vai acabar. E eu vejo que o papel não vai acabar nunca. Nunca? Né? Nossa, parece que cada vez aumenta mais. Exatamente, pelo contrário. Quem está na profissão, né, como eu estou há muito tempo, eu vejo lá que nós temos uma sala só de arquivo, e essa sala já ficou pequena, entendeu? E já tem que mudar para outro local, enfim. Mas a área digital... Tem coisa que tem que guardar, né? Não tem como. Esperta a parte aí trabalhista, mas depois
funcionário vai se aposentar, precisa do documento, isso tem que guardar. Fala em 30 anos a legislação, mas eu 30 vejo... anos? 30 anos no Sabia, mínimo, né? olha. Mas tem que guardar para o resto da vida, né? Então, são documentos importantíssimos. Sim. Tem que ter, né? Uma hora alguém vai procurar. Bom, fala para mim do imposto de renda. O imposto de renda encerrou agora esse mês. Foi até colocado um prazo maior para a entrega, né? Devido à pandemia, Caldeira, nós tivemos aí um adiamento do prazo de entrega. Né? Sim. Todo ano o prazo é 30 de abril, né? Já faz alguns anos que permanece essa data de 30 de abril determinada pela Receita Federal. Esse ano, devido à pandemia, houve um adiamento de 2 meses, onde se encerrou em 30 agora de junho, né? Certo, o mês passado. Né? Ajudou bastante, porque todo mundo aí com essa pandemia ficou assustado, né? As pessoas não queriam sair de casa e, logicamente, que era o correto, né? E até hoje a gente tem que ter os devidos cuidados. E houve esse adiamento e acabamos aí de entregar dia 30 de junho, mais um ano, graças a Deus. E você acha que aqui em São Manuel, pela quantidade de pessoas que tinham que declarar, foi tudo numa boa quantidade? O problema do imposto de renda, Caldeira, é que a tabela do imposto de renda não se corrige há muitos anos. Sim, né? Existe aí uma defasagem e é uma situação que o contribuinte ele vem sendo penalizado. Tá? Verdade. Vem sendo penalizado porque... falar como pessoa que entende, né? Exatamente. Vem sendo penalizado porque todo ano o assalariado, pessoas que trabalham registradas, tem aquela correção da inflação. Certo, né? certo. Hoje nós temos uma inflação relativamente baixa, né? Mas sempre os sindicatos da categorias repassam 4%, 5% de aumento, ou seja, o salário vai aumentando e a tabela do imposto de renda está defasada aí há mais de 5, 6 anos ou mais, entendeu? Certo. Então, ou seja, você ganha um pouco mais, a tabela está com essa defasagem, consequentemente, você tem um pagamento maior de imposto, um desconto maior no seu lerite. Sim. Né? Então, assim, a gente escuta muitas reclamações, as pessoas ficam chateadas, ô louco, Adriano, mas eu vou pagar esse ano um pouco mais. Vai pagar um pouco mais porque a tabela não é corrigida e o seu salário todo ano tem um aumento. Sim. Né? Então, consequentemente, você paga um pouco mais de imposto. O né? Leão acha que você está com o bolso cheio, né? Então você pode pagar um pouco mais, mas não é assim. Exatamente. É aquilo que o Adriano está falando, tem que ser corrigido. Bom, o Alexandre Quesada está falando boa tarde. Tá? Está falando boa tarde a todos nós. O Adilson Fugério Tatu, grande Tatu, ele fala, grande abraço, Adriano. Abraço, Tatu. O meu amigo Cido Lemes, da cidade de Bauru. Ô Cido, aquele abraço para você, obrigado, viu? Aí da cidade de Bauru também, junto com a gente. A Rose Jacob também comigo, a Sueli Santos, a Cris Oliveira, um abraço a todos vocês, boa tarde. E o pessoal de fora aí vai falando boa tarde. A Andréia Aparecida Bertoso também acabou de falar boa tarde para você, Andréia. É claro que nós estamos aqui com o nosso querido Adriano Dário, não é verdade? Vamos falar um pouquinho de política, porque, Adriano, você, quantos mandatos você foi de vereador? Eu estive com 2 mandatos, 2000 a 2008. Sim. Né? 2000, 2004, primeiro mandato, 2005, 2008, segundo mandato. Sim. Sendo que no segundo mandato, eu exerci a função de presidente da Câmara, naquela oportunidade, 2005, 2006. Certo. Tá? Foi presidente da Câmara presidente também da Câmara. Você foi candidato também a deputado, é isso, Adriano? Fala um pouquinho dessa 2006. eleição. 2006? Isso. Né? 2006, na época, o Partido Verde achou que eu tinha uma grande possibilidade de, no primeiro momento, ajudar o partido. Né? Sim. Vinha fazendo um bom trabalho como vereador e tal, e aí eu lancei a candidatura, obtive só em São Manuel aproximadamente 7 mil votos. Olha, que né? beleza, né? Fui muito bem votado, muito agradecido naquele momento, entendeu? Uma campanha humilde, sem recursos, entendeu? Concorrendo aí com deputados que se apresentaram na cidade com bastante recurso. Naquela época podia ter alguns gastos que hoje já não pode mais. A legislação eleitoral proíbe, né, Caldeira? Mas, enfim, tem gastos aí que, graças a Deus, foi proibido. É o caso de camiseta, de chaveiro, de caneta, na verdade. Naquele tempo tinha, na eleição de deputado, foi. E os brindes, né? As camisetas, brindes, aí, os batons, as réguas, aí, enfim, né? Hoje não pode mais. O pessoal gosta do brinde, por que não? Mas eu acho que tá certo ser proibido, sabe? Porque, às vezes... Não é
colocar numa caneta que a pessoa vai votar em você. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começam, aqueles que têm um pouco mais de dinheiro, não é verdade, investem mais em brinde, é claro que queiram um pouquinho mais de vantagem. Isso está... É uma concorrência desigual, né, Caldeira? Desigual. Agora você falou, né? Tudo. É isso mesmo, uma concorrência desigual. Quem tinha uma condição financeira melhor levava vantagem, como você disse, entendeu? Eu vejo que nessa parte ficou muito bom, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral, a cada ano, a cada eleição, procura tornar a disputa mais igual entre os candidatos. Vejo que é muito importante. Importantíssimo, né? Bom, tão que é importante também, Adriana, porque esse ano é ano também de política, né? Esse ano tem as eleições municipais, que é para prefeito também, para vereador, não só em São Manuel, isso como no Brasil todo, né? Vai acontecer as eleições. E com a pandemia, realmente ficou totalmente diferente o calendário, não é verdade? E até um pouco retraído, porque o pessoal já nessa época de julho, né, já estava indo para as convenções, ou já estava definido as candidaturas, o Adriano? Então, Caldeira, devido à pandemia que mexeu significativamente na nossa vida, na vida da população em geral, né, mudou aí toda a nossa rotina. E não foi diferente na política. Na política também nós tínhamos uma previsão da eleição para 4 de outubro, né? E agora, recentemente, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado, né? O Congresso resolveu adiar esse prazo, né, em primeiro turno para o dia 15 de novembro. Então, a eleição de 4 de outubro passa a ser 15 de novembro, né? Como era antigamente, né? Antigamente era todo dia da proclamação da República, né? Entendi. E tinha toda aquela festa que o pessoal ia votar, era feriado, né? E continua sendo feriado, o dia da proclamação da República, no dia 15 de novembro. Aliás, eu vou dizer, eu quero cumprimentar o pessoal que deve estar acompanhando a live lá em Brasília, o pessoal do TSE, do TRE aqui, da nossa região também, porque, principalmente TSE, né? Os ministros lá que votaram, para que não adiasse as eleições, é um pensamento meu, não tem nada a ver com o Adriano, é um pensamento meu que estou falando agora. Então, quer dizer, que não adiasse para 2021 as eleições, não é verdade? Para coincidir com deputado federal, estadual, presidente da República. É uma loucura isso aí. Para escolher, por exemplo, vereador e também prefeito, muita gente tem dificuldade, não é verdade? E já pensou, seriam 7 nomes para se escolher, 7 cargos, né, que seria para ser escolhido, né, na próxima eleição. Então, quer dizer, foi uma medida coerente, tá, do TSE a manter esse ano. Graças a Deus, parece que a coronavírus está diminuindo, não é verdade? Está caminhando devagarzinho, mas está caminhando para que todas as coisas dê certo e fica para esse ano, então, no dia 15 de novembro. Em cidades que têm acima de 200 mil habitantes, eleitores, para dia, acho que 29 de novembro, vai ser primeiro turno. Dia 15? Dia 15 e segundo turno também dentro do mês de novembro, no final do mês, que é o último domingo do mês. Muita gente vai reclamar, é pouco o prazo, né? Alguns candidatos que passaram para o segundo turno de cidade grande, né? O caso de Bauru, né, Caldeira? É o caso de Bauru, meu amigo Cido Lemos está acompanhando a gente lá. Então, o caso de Bauru que tem, é só se empatar, né? Daí tem segundo turno, não? Quando empata, o que é isso? O pessoal tem uma curiosidade, é o mais velho que entra? Isso, não, vamos dizer que empatar. Isso é constitucional, Caldeira, e quando empata, o candidato mais velho que leva vantagem. Sim. Tá? Isso já aconteceu em São Manuel numa eleição de vereador. Verdade. Já aconteceu, entendeu? Eu me recordo, assim, mais ou menos o vereador Bega, né, numa oportunidade, até se o Bega estiver ouvindo, poderia até Bega, confirmar, abraço, né, também, nosso companheiro Bega, que estive também com ele na Câmara Municipal, um vereador muito atuante na época. Sim. Então, numa oportunidade, numa eleição, ele empatou com um candidato que, se não me falha a memória, era o Deco Bergamini. Sim, da Aparecida. Isso, lá de Aparecida, do distrito, querido distrito de Aparecida, a quem também já mando um grande abraço a todos. Estive lá conversando com as pessoas, moradores, os comerciantes, no último final de semana. Então, quando ocorre essa situação, Caldeira, é sempre o mais velho, mais idade. Sim. Tá? Bom, 12h54, estamos com o Adriano Dávio hoje aqui no nosso programa e estamos agora, claro, né? Você é pré-candidato a prefeito da cidade de São Manuel, né, Adriano? Todo mundo já sabe, pelas redes sociais você tem divulgado, você é pré-candidato à nossa querida prefeitura da cidade de São Manuel. Foi feito já convenção, alguma coisa, tem data prevista? Porque assim os filiados, né, e também os nossos ouvintes podem saber. Sim.
Então, Caldeira, com essa mudança no calendário eleitoral, a previsão anterior das convenções, onde se confirmam os candidatos pelos partidos nas convenções, seria a partir do dia 20 agora de julho. Ou seja, seria a partir de hoje até agora comecinho de agosto. Do mês seguinte. Então começa hoje até, acho que a primeira semana de agosto, né? Isso. Para que todos os partidos... Não, isso, Caldeira, na legislação anterior. Quando agora da mudança passou para o final do mês de setembro. Então tá bom. Agora está explicado, então. Comecinho do mês de setembro. Então, 31 de agosto até lá para o dia 15, 16 de setembro. É o novo prazo das convenções, tá? Aí temos 10 dias para registro dos candidatos, via cartório eleitoral, TSE, TRE, e depois, final de setembro, começo de outubro, realmente aí começa a campanha eleitoral. Certo. Entendeu? Que vai até dia 12 de novembro, 3 dias antes da eleição. Tá? Então, é claro que quem for sair candidato, não é verdade, a vereadora e a prefeito, então é no comecinho de setembro que ele vai ter as convenções, né? E vai ser definidos os nomes, né? Daqueles que estarão concorrendo, então, à prefeitura de São Manuel. Olha aí quem está falando boa tarde para mim e para você, Adriano, o Coique Gás. Um abraço. Um abraço aí, Fernando. Coique, aquele abraço para você, muito obrigado pela audiência. Ele fala boa tarde, Adriano, boa tarde, Caldeira, boa tarde, meu amigo. Um grande abraço para você, continue sempre com a gente. Bom, Adriano, agora eu queria que você falasse alguma coisinha sobre a pandemia. Realmente, o coronavírus tem nos deixado muito triste, não é verdade? Com todas as coisas que têm acontecido. Eu sou bem sincero, Caldeira, quando essa doença ela surgiu lá no mês, mais ou menos de fevereiro, que a gente começou a ter realmente mais, assim, por parte da imprensa, divulgação e tal. E quando as pessoas chegaram e falaram, Adriano, o comércio de São Manuel vai fechar amanhã. Eu falei, gente, o que é isso? Eu não estou entendendo. Né? Uma coisa que jamais eu imaginava que isso pudesse acontecer, entendeu? Eu, na minha vida também, de todo esse tempo, sabe? Eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi uma situação dessa, entendeu? É uma condição de que parou o mundo por um determinado tempo, né? Logicamente que agora a gente estamos retornando às atividades, as pessoas voltando a trabalhar, ainda tem alguns segmentos que ainda não estão autorizados totalmente a funcionar, o comércio abrir, entendeu? Enfim, mas é uma situação, um problema que assustou muitas pessoas. Eu acho que você viveu o dia a dia disso, você como escritório de assessoria empresarial, não é verdade, Adriano? Viveu esse dia a dia, o desespero do comércio, né? Está gerando uma insegurança muito grande, né, Caldeira? Porque você veja bem, com a situação aí da pandemia, ou seja, comércio fechado, consequentemente as pessoas deixam de trabalhar, o dinheiro deixa de ser gerado, né? Sim. Não tem consumo, não tem gasto e, consequentemente, você não tem geração de impostos, né? Ou seja, o governo estadual que vai refletir no governo municipal também deixaram de arrecadar. Né? Existe uma previsão de que todos os entes públicos, né? Ou seja, federal, estadual e municipal, terão uma queda na arrecadação de aproximadamente 30%. Veja só. E isso vai repercutir em São Manuel e já vai agora nos próximos meses, entendeu? Principalmente, Caldeira, em 2021. Tá? No próximo Principalmente. ano. Ou seja, o próximo prefeito, né, vai ter que administrar uma cidade com uma queda de arrecadação. Sim. Né? Ou seja, nós teremos que ter um prefeito que tenha pulso, que tenha segurança nas contas públicas, na parte aí da economia, da arrecadação, porque poderemos ter problemas seríssimos, né, correndo o risco até de não fazer folha de pagamento, de não pagar o pessoal, porque você perde uma receita, uma arrecadação de 30%, né, nós temos hoje em São Manuel um orçamento de 158 milhões previsto para 2020. Né? Esse aí é para o próximo ano, esse não, orçamento? 2020. 2020? Encerrando esse ano 2020. Tá. Vamos trabalhar, logicamente, que sempre tem uma correçãozinha de um ano para o outro, né? Vamos falar em torno de 160 milhões, né? Aproximadamente para 2021. Do qual 138 milhões é da administração direta, ou seja, Prefeitura e Câmara Municipal. Tá. Dos 138 milhões, você tira a Câmara Municipal e faz um cálculo do gasto da saúde, que tem aí 15% de investimento obrigatório perante a Constituição, nós temos aí investimento em torno de 20 milhões.
né? Sim. E na educação, 25%, que é também constitucional, que é obrigado o prefeito a gastar, entendeu? Em torno de 34 milhões. Não tá? pode gastar menos que isso, Exatamente. viu, Então, se gente? você Isso está tem... na Constituição. Exatamente. Então, se você tem uma queda de arrecadação, por que eu estou falando esses números? Se você tem uma queda de arrecadação, você, consequentemente, vai deixar de investir na saúde, vai deixar de investir na educação, saúde. Sim. E, principalmente, a folha de pagamento, que você tem um limite também constitucional de 53%, 54% de gasto, né? Ou seja, sobra muito pouco para fazer manutenção. Ou seja, o próximo prefeito, Caldeira, ele tem que ter as rédeas na mão da prefeitura, tem que conhecer muito, tem que estar em sintonia com a Câmara Municipal. Sim, né? sim. É uma coisa que eu venho falando, tenho conversado com as pessoas na rua, com os comerciantes, os empresários. São Manuel, nos últimos anos, Caldeira, e agora esse mandato, ficou pior ainda, são as brigas políticas. Sim, né? Isso atrapalha muito. Mas é o que eu sempre falo, viu, Adriano? Você sabe o que acontece? Tem que acabar essa coisa em São Manuel, porque São Manuel precisa crescer, gente. São Manuel precisa de emprego. São Manuel é família. Aqui você precisa ver. A gente tem que se unir para que a nossa cidade possa acompanhar as cidades da nossa região. Cidades da região está todo mundo desenvolvendo, mesmo com o problema do coronavírus no momento, não é verdade? Mas infelizmente, São Manuel fica aí estatizada, parada. Exatamente. Então, nós vivemos um momento dificílimo, complicadíssimo, as pessoas estão perdendo empregos. A sorte são esses auxílios que o governo federal está concedendo à população, ou seja, auxílio emergencial aí de R$600, está tendo agora uma prorrogação. O próprio Pronamp, que também é uma outra linha de crédito destinada às pessoas jurídicas, ou seja, às empresas, comerciantes, que é onde as pessoas estão respirando, Caldeira. Sim. Viu? Então, é um momento delicadísimo. Super, né? super delicado. Se não tiver essas rédeas na mão, essa sintonia com o Poder Legislativo, entendeu? Com as entidades de classe em São Manuel, você entendeu? Com as entidades filantrópicas, os clubes de serviço, Lions, Rotary, Maçonaria, eu vejo que terão que estar todo mundo em sintonia. Verdade. Tá? A sociedade terá que ser envolvida, porque a previsão, tomara que não aconteça, Caldeira e ouvintes, mas a previsão é ruim. A previsão econômica do país é ruim. Todos nós estamos preocupadíssimos. Exatamente. Então, tem que ter as rédeas na mão, tem que ter o controle, tem que ter, principalmente, aí, o bom relacionamento com toda a população de São Manuel. Bom, a Cecília Menozzi está mandando um grande abraço para você também, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que tem de gente comentando. Sabe quem também está falando boa tarde para nós? É o Geraldo Barros Neto, tá? O G. Obrigado, G. Um abraço. Você sabe, ele fala, boa tarde, Caldeira, boa tarde, Adriano. Estou ouvindo vocês aqui no momento na cidade de Comaci. É isso? Comaci, em Gana, na África do Sul, onde estou prestando uma consultoria para o governo local. Grande abraço a vocês e a todos da nossa querida Rádio Clube de São Manuel. Olha aí, nosso programa chegando lá na África Ocidental com o nosso amigo G curtindo a gente. Um abraço, viu, G? Um grande abraço, obrigado aí, meu amigo. Também o Ismael Graciano, ele fala boa tarde, Ousadia Modas. Oi, boa tarde ao pessoal da Ousadia Modas também, junto com a gente falando boa tarde. Madalena Cândido Amadá, né? Nosso abraço para você, Madalena, muito obrigado também pelo seu carinho. Deixa eu ver, tem um monte de gente aqui, a gente vai falando boa tarde e vai conversando com o Adriano Dálio, que é o nosso convidado de hoje da sala de visitas, né? Então ele está junto com a gente e, é claro, participando. A Sueli Almeida fala boa tarde, pessoal, boa tarde. Tereza Luquenzi falando boa tarde também, boa tarde, viu, Tereza? Muito obrigado a todos vocês. A Daniele Valverde também está falando boa tarde para nós. Um abraço, boa tarde a todos vocês. José Donizete Nicolini Gonçalves também falando boa tarde. Bom, o Adriano Dálio hoje está aqui falando um pouquinho da vida dele e também, claro, está falando sobre ele é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de São Manuel, falando um pouquinho de política com a gente. Então, aquilo que você estava falando, tem que ter pulso forte, não é verdade? Vai ter que apertar o cinto, né, o ano que vem, né, Adriano? Muito, Caldeira. Pelo que eu tenho acompanhado, repito, tomara que não aconteça, tomara que podemos passar
esse momento difícil o mais rápido possível, que o principal que apareça, que é a vacina. Eu vejo que enquanto nós não termos a vacina, ficará cada dia mais difícil, mais complicado o controle da doença, entendeu? Mas eu acho que nos próximos meses já estão começando a fazer os testes, tal, a gente terá a vacina e aí sim começa a ter um controle, porque a continuar com essas previsões... Parece que chegou a vacina hoje da China, né? O avião, bem cedinho, chegou no aeroporto lá em São Paulo, para o Instituto Butantan. Exatamente. Então, começaram a fazer os testes e tal, né? E tomara que isso realmente venha a segurar o aumento das pessoas aí que, queira ou não queira, Caldeira e ouvintes, nós temos aí diariamente mais de 1.000 óbitos, né? Chegando a praticamente 80 mil mortes, né? Infelizmente. Em torno aí de mais de 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas famílias contaminadas. Sofrendo, né? Logicamente que desse número tem uma boa parte que já se recuperaram, né? Graças a Deus. Mas é uma coisa que está assustando e muito, né? E teremos aí que continuar lutando, torcendo aí para que isso, como eu disse, desapareça. O nosso comércio tem sofrido muito com essa situação. Muito. Muito. As pessoas têm perdido emprego, principalmente as pessoas que trabalham de forma informal, ou seja, aqueles que não têm carteira registrada, são as pessoas mais afetadas hoje, né? Ainda bem que tem o auxílio de R$600, que está ajudando muito. Ou seja, a população deixou de transitar, deixou de andar, deixou de passear, deixou de viver a vida que a gente vivia normalmente. E os trabalhadores informais que ficam aí nos semáforos, nas ruas, vendendo o seu produto e tal, não tem para quem vender, Caldeira. Então, essas pessoas, infelizmente, são as mais afetadas. Eu tenho acompanhado o dobro, né? O número é o dobro dessas pessoas que estão perdendo o seu emprego da forma informal em relação àquelas pessoas que têm carteira registrada. Então, é uma situação muito difícil. O brasileiro, assim como o pessoal, a população de São Manuel, inventa, né? Nessas horas difíceis, consegue inventar para poder vender marmitex, para poder vender um bolo, um doce, não é verdade? Porque, olha, gente, o que foi reduzido o salário de muita gente, de várias empresas, não é verdade? Então, quer dizer, a pessoa hoje está passando apertado. Todo mundo está com a falta do dinheiro e passa apertado mesmo. Então, quer dizer, essa pandemia realmente veio nos entristecer, mas não é motivo também para baixar a cabeça. Eu acho que quando vem uma coisa dessa que a gente nunca viveu, é o momento da gente levantar a nossa cabeça, você entendeu? E com oração a Deus, né, enfrentar esse problema que eu tenho certeza que logo vai sair daqui. O Zé Rubens está falando boa tarde. Zé Rubens, lá do Bairro Paulista. Aí da Vila Industrial. Ei, Zé Rubens, aquele abraço a você, toda a família, viu, Zé? A ouvinte está perguntando, olha aí, o pessoal começa a perguntar, bom, a pandemia, ela fala assim, se caso, olha, já está falando se caso você for eleito, né? O Adriano é pré-candidato, gente, né? O Adriano não é pré, mas se caso for eleito, ela fala assim, sobre a pandemia, eu acredito que o ano que vem vai estar mais suave, né? Sobre a pandemia, como você vai lidar com a pandemia? É o que esperamos, né, Caldeira? Como eu disse, a previsão econômica do país é uma previsão ruim, uma previsão de queda de arrecadação já nos próximos meses, refletindo mais ainda em 2021. Sim. Como eu disse para você, o próximo prefeito terá que ter as rédeas da prefeitura na mão, terá que ter um controle econômico muito bom, terá que ter o controle de toda essa situação que está acontecendo, gastar apenas o necessário, porque senão você vai deixar de investir na área da saúde e na área da educação, principalmente, e correndo o risco até de ter problemas com pagamento de pessoal. Sim. Então, é uma situação de que... se não tivermos um prefeito antenado com a situação de momento, com uma equipe de diretores trabalhando realmente nesse sentido de combater e levar a situação do município, podemos ter graves problemas na cidade a partir do ano que vem. Bom, mais um ouvinte fala, além da pandemia, né, quer saber sobre a saúde do município. O que você... Então, Caldeira, eu vejo assim, a saúde, até quando estive vereador, a gente acompanha. Acabei de até comentar que nós temos aquele mínimo de aplicação, né, que é previsto na Constituição, que é 15% do orçamento, né? E a área da saúde... Só não é pouco, eu acho que precisaria mais até, não é verdade, então, Adriano? A gente fala em torno de 20 milhões de investimentos. Sim. Tá? Mas a área da saúde, Caldeira, é uma área caro, né? Os exames são caros, então todo investimento, ele sempre será bem-vindo, né?
E o prefeito, ele não pode ficar esperando apenas de arrecadação na prefeitura, ô Caldeira. Tá certo. O prefeito, ele tem que principalmente estar na rua, conversando com as pessoas, nos bairros, vendo as necessidades, tem que estar diretamente com a população. E, consequentemente, tem que ter os contatos, contato com os deputados estaduais, federal, tem que ter contato principalmente com o governador do estado, você tem que buscar as emendas, que são os recursos que vêm para o município de forma extra, né? Não ficar dependendo só de arrecadação, de orçamento da cidade, que está praticamente... ano que vem, você falou que vai cair, não é verdade? Exatamente, está praticamente comprometido. Né? Se você pega aí 15% de investimento obrigatório na área da saúde, mais 25% na educação, já são 40%. Se você tem um gasto com o pessoal em torno de 50% a 53%, você tem mais de 90% do orçamento comprometido. Né? Sobra muito pouco para você fazer manutenção e praticamente zero para investimento, para obras. Né? Então você tem que ter essa sintonia com o governo do estado, com os deputados, você tem que ter contatos, você tem que correr atrás, você entendeu? Você tem que correr e fazer esses contatos em busca dessas verbas extras, porque senão a cidade não vai andar. Exatamente. E, bom, você já respondeu tudo. Estão falando aqui sobre emprego também. Esse é o problema maior aqui na cidade de São Paulo. Um dos problemas, né? Mas esse eu acho que é o mais grave, porque sem emprego a pessoa não ganha o seu din-din para poder fazer as suas compras, pagar os seus compromissos, né? Necessitamos urgentemente de empregos. Temos aí o Distrito Industrial 1, né? Que agora, que parece que vão começar a asfaltar, não é verdade? Foi verba também do deputado, é isso? Do distrito? Você sabe alguma coisa ou não, Adriano? Então, Caldeira, o problema, a geração de empregos é o principal problema da cidade de São Manuel, tá? Isso já faz alguns anos, a gente sabe que não é só agora, entendeu? Sim. E, consequentemente, eu vejo que é o maior desafio para 2021 para o próximo prefeito. É o emprego, desemprego. Exatamente. Né? São Manuel, nós temos 2 distritos industriais. Sim. O Distrito 1, criado lá atrás, na época, temos lá muitas empresas no momento, entendeu? Até há pouco tempo faltava muita infraestrutura, foram feitas algumas coisas, entendeu? Mas, enfim, falta o apoio e o incentivo necessário para que esses empresários que estão no Distrito 1 possam caminhar. Obrigado. Tá? Eu vejo que falta apoio para essas empresas, falta uma política voltada diretamente para o comerciante de São Manuel. Sim. Entendeu? Então, o Distrito 2, há mais de 4 anos, 5 anos, o distrito está lá. Eu não entendo, Caldeira, porque esse distrito ainda não está pronto. Porque ele não está apto ainda para receber as novas empresas. Né? Tá certo. Como eu fiz agora esse comentário anterior, nós precisamos apoiar, incentivar o primeiro comércio que está aqui, os empresários, mas nós temos que correr atrás. Né? Esse negócio que eu tenho escutado dos políticos, do prefeito, que precisamos gerar empregos. Não. Vamos gerar empregos. Vamos. Né? É o contrário. Vamos gerar. Como você vai gerar emprego? Você tem que deixar um Distrito 2 que está lá há muito tempo sem poder funcionar, colocar ele em condições o mais rápido possível. Né? Eu tive lá andando pelo Distrito Industrial semana passada e eu não entendo por que nós não recebemos nenhuma empresa ainda. Diz que tem um problema de desapropriação. Não é possível que você não resolva um problema de desapropriação. Você tem que ir lá pessoalmente na justiça, conversa com o Poder Judiciário, o que está acontecendo, com a família. E vamos resolver o problema. Nós não podemos ficar com o distrito parado há mais de anos, né? Às margens da Marechal Rondon, com uma placa que está lá apagada, né? Visite São Manuel, instale a sua empresa aqui. Você não consegue nem ler, eu tenho passado lá, não existe mais isso escrito. Parece que até apagou já, né? Exatamente. Como que você vai instalar a empresa aqui se você não tem um distrito apto ainda a receber essas empresas? Né? É uma incoerência, né? Enfim. Então, São Manuel tem que mudar a forma de pensar, Caldeira. Exatamente. Tá? Esse negócio, precisamos gerar emprego. Não, vamos gerar emprego. Vamos correr atrás. Você falou agora há pouco, Adriano, entendeu? Você tem que encarar as coisas de frente, não é verdade? Exatamente. Não adianta você ficar aí, será que amanhã a gente vai ou vai? Vamos agora, entendeu? Não é verdade? Exatamente. Tem que fazer agora. Bom, deixa eu ver aqui. Antônia Luquezzi da Fonseca fala: boa tarde, Caldeira, Adriano, Dário, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado, Antônio. Um abraço, viu, dona Antônia? Meu amigo Altair Perini, ele fala: boa tarde, Caldeira, ótima programação aí da rádio. Estou na Praia Grande, Maracanã. Olha, Praia Grande, Maracanã, é isso? Aproveitando para desejar um belo dia de amigos a todos vocês.
Obrigado, amigo. Tudo Obrigado, meu amigo Altair Perini, aí em Praia Grande com a gente. Também, junto com a gente, está o meu amigo Roberto Serafim, no bairro da Aclimação, em São Paulo. Recebo o meu abraço, o meu carinho. Também comigo nessa manhã está aí o meu amigo o Nicolau, já morou aqui em São Manuel também. Ele mora hoje na cidade de Guarulhos, né? Então, Nicolaus, aquele abraço para você, sempre acompanhando também os nossos programas. Muito obrigado, tá bom? A Maria Pereira em Barueri, curtindo nosso programa. Boa tarde, Maria Pereira. E também o pessoal lá de Santo André. E o Murilo de Diadema. Olha, nós estamos lá no ABC agora, hein? Que bom, hein, Caldeira? Já foi a Santo André, Parabéns, já foi Diadema. Isso é para você. Só faltou São Caetano, né? Exatamente. É você que vem conduzindo o programa Fala São Manuel, né, Caldeira, de forma importante, com informações, entrevistas, né? Isso é o resultado aí do seu trabalho. Graças a Parabéns. Deus, né, Adriano? Graças a Deus mesmo. O Emerson Pagan fala: qual a medida que o Adriano Dálio irá fazer para melhorar o comércio de São Manuel? Então, Caldeira, eu como pré-candidato a prefeito, eu imagino que nós temos que apoiar e incentivar esse comércio de uma forma bem presente, né? Não adianta ficar falando, vamos pintar as guias aí do centro, vamos trocar uma lâmpada, isso aí é básico, sim, entendeu? Isso é obrigação da prefeitura. Nós temos que sentar junto com a SESM, né, que é a empresa que representa os comerciantes, a empresa de São Manuel. Nós temos que ter um diretor de indústria e comércio atuante, porque o atual diretor, ele é de Botucatu e ele pouco tem contato em São Manuel. Nós temos que ter uma pessoa daqui, entendeu, de São Manuel, que conheça realmente os problemas da cidade, que conheça realmente os problemas dos comerciantes. Hoje, a parte mais afetada aí na economia são os comerciantes, Caldeira. Nós temos que pegar as datas mais importantes, como o Dia das Mães, Dias dos Pais, da Criança, o Natal, enfim. Temos que investir pesado, tá, para gerar a renda, para que o dinheiro fique aqui, para que o samanelense ele possa ser mais bairrista, invista seu dinheiro em São Manuel, não vá comprar em Botucatu. Na maioria das vezes, você está gastando com combustível, com pedágio, e o produto lá é mais caro, né? Nós temos que ter políticas voltadas nesse sentido, de apoiar realmente e incentivar, entendeu? Para depois, logicamente, buscar as novas empresas. Não adianta a gente abandonar o comércio que está aqui, tá, pagando o seu aluguel, a maioria paga aluguel, gerando emprego em São Manuel, pagando seus impostos, tá? E aí a gente pega e vai para Botucatu, vai para Barra Bonita, vai para Varé e deixa o dinheiro lá, né? Sim, então nós temos que ter atuação importantíssima e fundamental no comércio da cidade. E tem que incentivar mesmo. O Edson Silva está falando boa tarde para nós. Ô Edson, aquele abraço para você, muito obrigado, tá bom? Deixa eu ver quem mais está falando. A Wanda Farias, oi Wanda, boa tarde, um abraço para você. Camila Almeida, oi Camila, boa tarde para você, muito obrigado por estar junto com a gente, tá bom? Bom, o pessoal está aí comentando ainda. Adriano, acho que você vai ter que voltar outro dia aqui, porque já são 13h17, estourei já o horário aqui nosso, não é verdade? E o apresentador é bom, ele vai no tema certo, então aí fica fácil, né, Caldeira? Obrigado, Adriano. Não, mas só para a gente finalizar aqui, você sabe que nesse momento difícil, você tem que dar apoio. Eu tenho percebido, principalmente nas suas redes sociais, você tirando fotos, né, de empresas aqui da cidade de São Manuel. Está vivendo um momento difícil, não pode atender, é claro, os seus amigos, clientes, do jeito que eles gostariam de atender. Às vezes tem que atender na porta, não é verdade? Não pode adentrar a loja. Mas você dando aquele apoio, aquele incentivo, não é verdade? Porque é difícil, veja só. A pessoa tem que dar apoio, gente. Nós somos aqui de São Manuel, nós somos a população de São Manuel. Nós temos que realmente dar apoio ao nosso comércio, como a Adriana acabou de falar. E isso ele vem demonstrando pelas redes sociais. É muito importante, né, Adriano? Exatamente, Caldeira. É uma situação até interessante, porque eu tenho andado aí nas ruas, conversado com as pessoas e tal, e as pessoas até têm pedido para fazer a divulgação do comércio dele, né? Veja como as coisas começam a mudar, né? Eu sempre falo e repito, e falei aqui já várias vezes hoje, que nós temos que apoiar muito o comércio São Manuel, incentivar da forma que eu já esclareci, porém,
as pessoas nesse momento, o comerciante, eles estão meio que perdidos, né? Não sabem se abre de manhã o comércio, se fecha na hora do almoço, se abre à tarde, estão tudo meio que perdido, desnorteado, sem realmente um norte. Um né? plano, Exatamente. uma direção, então, uma orientação, Adriano, né? Então, eu tenho conversado, como eu disse para você, as pessoas pedem para fazer a divulgação até, entendeu? Achei muito interessante. Sim, Nesse interessante. sentido, com relação ao comércio, é um fato muito importante, Caldeira. Eu, quando estive vereador na Câmara, eu sou autor da lei que proíbe ambulantes em São Manuel. Né? Quais são os ambulantes que proíbe? Logicamente, os ambulantes que vêm de outras cidades. De outra cidade. Que você fique bem autor claro. daquela lei, Adriano? Eu não sabia, né? veja só, é interessante nesse divulgar. sentido, eu já tinha esse pensamento de preservar e apoiar o comércio de São Manuel. Sim. Isso lá atrás, quando estive já na Câmara, né? Eu me recordo que na oportunidade, Caldeira e ouvintes, eu tive uma certa dificuldade, eu tive que percorrer os bairros, conversar com as pessoas, por quê? Eu entendo, existe aquela comunidade, né? O veículo, uma perua, um caminhão passa na frente da sua casa, lá com um produto e tal, né? Mas aí eu comecei a perguntar para as pessoas, para os moradores, eu falei, gente, tudo bem, vocês sabem de onde está vindo esse produto, né? Qual que é a origem desse produto, né? Tem acompanhamento sanitário e tal. São Manuel, como eu fiz o comentário anterior também, Caldeira, nós temos os comércios aqui, né? Que as pessoas estão dando emprego, pagando imposto, enfim. E esse dinheiro do ambulante que vem de fora, que fique bem claro, os ambulantes de São Manuel continuam e desde lá normal. continuam trabalhando com seus produtos, vendendo, entendeu? Isso a gente fez questão de preservar, entendeu? Então, foi nesse sentido. Então, essa lei, ela funcionou muito, porque a gente via que os caminhões chegavam, colocavam os produtos expostos ali nas calçadas da cooperativa, que é uma calçada larga, ali na avenida, de Boa Visão, colocava ali e ficava o dia inteiro vendendo sofá, vendendo almofadas, tal, e sendo que a gente tem um monte de loja aqui em São Manuel que vende o mesmo produto com qualidade e com garantia, com nota fiscal certinho, pagando os seus impostos, não é verdade? Pagando Então, o seu aluguel. Foi nesse sentido que eu consegui, até tive uma certa dificuldade na Câmara, até com os vereadores, entendeu? Mas aos poucos a gente foi conversando, fomos explicando como seria benéfico para a população, para os comerciantes. O projeto foi aprovado, até logo em seguida, Caldeira, eu recebi vereadores, o pessoal de Botucatu, né? Isso eu tenho registrado em jornal da época, aqui em São Manuel, e também no jornal A Gazeta, que foi implantado em Botucatu, o mesmo projeto que foi implantado aqui, né? Com a proibição de ambulantes. Serviu de referência para a região, então. Exatamente. E mostrar economicamente, na época, a grande economia de dinheiro, de recursos que deixaram de sair do município. Foi feita uma previsão, entendeu? Então foi, assim, naquele momento, uma situação muito importante. Sim. Viu? E que está aí refletindo até hoje. Que bom. Coisas boas, na verdade, duram para sempre e reflete coisas boas também. O Zé Antônio está assistindo a gente, um abraço, viu, Zé Antônio? Obrigado também por estar nos acompanhando. Bom, Adriano, vai ficar para a próxima vez, porque o nosso tempo já estourou, 13h22, não é verdade? Então, fico a próxima vez você vem aqui conversar, é gostoso bater um papo. O Adriano também faz parte da nossa família samonelense, não é verdade? Então, ele veio contar um pouquinho da sua vida, da sua profissão. E, é claro, ele é pré-candidato a prefeito aqui da cidade de São Manuel e também falou um pouquinho de política. Obrigado, viu, Adriano? Eu que agradeço, Caldeira, eu agradeço a diretoria aqui da Rádio Clube, todos os funcionários, você principalmente com o seu programa Fala São Manuel, que é um programa muito ouvido, né? Tem uma penetração muito grande aí na comunidade, a gente tem acompanhado, né? E digo a você que estou sempre à disposição, né? Sempre que precisar de alguma informação, de um bate-papo, né? Que a gente sempre fala, não é uma entrevista, é um bate-papo, né, Caldeira? Isso que é importante. Hora aqui, gostoso, né? Olha, a hora passou e nem percebeu, né? E a gente vai entrando nos assuntos, as coisas vão acontecendo e a gente pode fazer essa troca de ideias, informações aí com a população, com os ouvintes. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje, Caldeira. Tá bom, nós que agradecemos também. Como que é o nome? Ele está junto com a gente aqui? Exatamente, aqui o Samir, meu genro, que está nos acompanhando, fazendo a gravação da entrevista, que logo mais estarão aí nas redes sociais disponíveis, né, para a população acompanhar. Esse bate-papo nosso, a entrevista muito gostosa que nós fizemos aqui hoje, Caldeira. Bom, Vanderlei Fantasia, para finalizar, tem mais gente aí comentando e fazendo pergunta. O pessoal faz pergunta, a gente tenta responder da próxima vez, tá bom? Vanderlei Fantasia, um abraço aí a todo o pessoal da nossa querida Coab 2, né? Também curtindo o nosso programa e o nosso bate-papo.
Bom, Adriano, então, para a próxima vez, 13h24, aqui na cidade de São Manuel, a gente vai chegando ao final, então, de mais uma edição do programa Fala São Manuel, tá bom? Mais alguma coisa? Você acha que faltou? Não faltou nada, não, então? Se ficar aqui conversando, nós vamos ficar conversando, tem muita coisa para falar, Caldeirão. Igual o nosso grande amigo Celso Russomano, tá bom para você, tá bom para mim, então vamos embora, não é verdade? Deixar para a próxima oportunidade, né? Tá bom, obrigado, viu, gente? Obrigado pela audiência. Muito obrigado, viu? Obrigado, Adriano. Obrigado pela audiência também, toda a nossa querida cidade de São Manuel, nossa região, nosso mundo, não é verdade? Hoje o nosso programa chegou até na África do Sul, lá com o nosso amigo G. Barros, né? Aquele abraço que ele está na África do Sul e acompanhando a gente aí pela live, e a Clube Regional também, que chega em todo mundo. Muito obrigado, viu, gente? Um beijo no coração de todos, que Deus e Nossa Senhora Aparecida esteja presente na sua casa e também na sua vida. Na sequência, Everton Garcia com seu programa da tarde, fazendo muito sucesso, muita música, muita informação para você, do jeito que você gosta. Beijo no coração de todos, tchau.